contigo, nossa eterna gratidão. Caminho na noite de hoje, santificando a tarefa que estará à nossa frente. Que a rosa crística, por excelência, perfume todo o nosso espaço físico, mental e espiritual, transformando em criaturas melhores, mais humanas, mais fraternas, capazes de amar sem condicionais. Abençoa a noite de hoje, Pai Santo, e permite que as falanges amorosas de Francisco de Assis, em teu nome esteja presente, em nome de Jesus, abençoando os nossos passos, os nossos trabalhos, as nossas tarefas. Sabeis das nossas limitações, mas não sei o que temos de ser melhores e de construir um mundo melhor com o nosso trabalho, com a nossa participação. A partir desse instante, pois, meu Deus, em nome da Casa do Caminho, irmã Karina vai fazer a prece de abertura. Boa noite a todos. Então, fechemos os nossos olhos para nos dirigir ao Pai Maior, acalmando nossos pensamentos, silenciando a nossa mente, para que possamos adentrar nesse mundo de paz e de luz e agradecer por todas as bênçãos que temos recebido em nossa vida. Pai amado, somos os teus filhos muito amados e estamos aqui em mais uma oportunidade no planeta Terra para aprender a educar as nossas emoções e os nossos sentimentos. E, nesta oportunidade de aprendizado constante, a busca pela reforma íntima e a ascensão espiritual. Sabemos, Pai, a ajuda que recebemos do alto, de tantos e tantos espíritos abnegados, do nosso guia espiritual, de amigos bondosos que estão dispostos para nos socorrer e nos amparar todos os instantes. Que este momento que a terra passa, esses ceareiros do bem, os trabalhadores de Maria Santíssima, socorrendo em todos os recantos da terra, todos aqueles que passam pelas aflições, pelas dores da alma, que cada um possa receber dentro de si essa chama maior da coragem, da fé, da resiliência, na busca que temos a seguir como seres imortais. Abençoa a cada um de nós e as nossas famílias aqui representadas. Nos fortalece para que possamos cumprir a nossa missão, que nesses momentos de transição encontremos dentro de nós a força necessária para agirmos na seara do bem, que possamos ser as ferramentas e dar esse testemunho de amor e de força. Nos abençoa, nos encoraja e nos ilumina cada vez mais. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Assim seja. Sob as vibrações dessa prece, Pai Santo e Misericordioso, em teu nome sacrosanto, e em nome de Jesus, teu Filho amado e o pastor maior das nossas esperanças, e das franjas amorosas de São Francisco de Assis e Clara de Assis, nos declaramos aberto o nosso trabalho, certo que as bênçãos do céu nos assistem nessa partir desse instante. Agora com a palavra vai a irmã Ailton. Boa noite a todos.
A leitura do livro de hoje será do livro Fonte Viva, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Capítulo 149. No culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa, a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos, ou asas com que prodigamos na ascese. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pela luz, amor e verdade. Que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual por meio do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio de fraternidade, engrandeceram-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhe o Espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Então, Emmanuel, ele faz, essa colocação a respeito do culto à prece, a importância que tem a prece, porque nós nos comunicamos com a espiritualidade pelo pensamento, e a partir deste pensamento, eles também se comunicam conosco. Então, a gente deve ter o maior cuidado na hora da prece, no que pensamos, porque de acordo com os nossos pensamentos, atraímos aqueles que estão na mesma sintonia. Então, as nossas preces, elas não ficam sem ser ouvidas por hipótese nenhuma. Toda prece, ela chega ao mais alto. E toda prece, ela é atendida nas nossas necessidades. Mas nem tudo que pedimos ao Criador é proveitoso para o nosso adiantamento moral. Por isso, também Emmanuel, ele nos faz uma advertência. O que pedes? Então, nós ainda, como espíritos, ainda que estamos no processo evolutivo, temos muita dificuldade em pedir. Porque pedimos muitas e muitas vezes, através da prece, coisas que não nos beneficiam para a nossa evolução espiritual. Então, devemos pedir as coisas mais simples, a paciência, a resignação, a tolerância, a mudança de hábitos, para que a gente tenha coragem para vencermos as vicissitudes que a vida oferece a cada um de nós.
Mas muitas e muitas vezes, a maioria de nós pede coisas inúteis, que apenas do lado da materialidade. Então, por isso também Emmanuel, ele faz essa advertência. O que pedes? Então, que possamos, a partir de agora, né, referenciar ao Senhor os nossos sentimentos mais elevados, pedindo que Ele nos intua, a fim de que possamos sempre caminhar na estrada do bem, do amor e da caridade ao próximo. E antes de passar a palavra para o nosso irmão Zé Otávio, eu vou fazer mais um chamamento para o nosso estudo do livro Os Mensageiros. Está muito bom o estudo, né? Todo domingo, às 6h30, venham participar desse grupo de estudo, né? Nós já estamos no capítulo 5, vamos para o capítulo 6, mas é uma oportunidade da gente conhecer mais essa doutrina que consola cada coração aqui presente, né? Que nos ilumina, nos esclarece acerca da nossa existência corporal, acerca das nossas aflições que ainda passamos neste planeta Terra. E na segunda-feira nós temos também o estudo do Livro dos Espíritos, já estamos terminando, e vamos começar o livro dos médios, e o céu e o inferno. Então, estejam todos convidados a participarem do grupo de estudo, né, para a gente conhecer mais essa doutrina. E além de conhecermos, né, colocarmos em prática, vivenciarmos no cotidiano da nossa vida. Então, muita paz a todos e muito obrigada. Mais uma vez, meus irmãos, cumprimentando a todos que se encontram na Casa do Caminho na noite de hoje, inclusive os irmãos que nos acompanham através da internet em todo o Brasil, desejando a todos, de maneira distinta e especial, que a rosa crística floresça no coração de todos, presentes e ausentes, e que o odor das violetas seja constante nos seus caminhos, que o Brasil encontre o seu destino de ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Nós temos a alegria de contar na noite de hoje com a presença do professor José Otávio, cuja palavra sempre nos encanta pelo brilho de sua cultura, dos seus estudos. José Otávio, desde o século passado que ele estuda Espiritismo, conseguindo, sabe mais do que todos nós que vamos escutar a partir desse instante. A palavra não dá. Boa noite, meus irmãos, todos os amigos que eu revejo, né? Seu Fabiano, um abraço no coração de todos. É com muita felicidade que eu volto a essa casa. Minhas atividades cresceram numa quantidade que a gente não imagina, porque a vida se faz em ciclos. Essa nossa vida que se mostra aos poucos, né? A gente planeja ao encarnar, mas a vida vai se mostrando aos poucos e vai nos desafiando. A quantidade de atividades cresceu exponencialmente, né? Mas é uma felicidade muito grande, porque eu estava com muita saudade da casa, né? Hoje nós vamos trabalhar as relações humanas em família. Para que a gente trabalhe isso de forma mais intensa, nós vamos agora ao início do livro Entre a Terra e o Céu, quando André Luiz descreve para nós um diálogo com o ministro Clarencio. O Clarencio vai nos descrevendo a importância do desejo. Conta-nos, Emmanuel, no início de um outro livro pequeno, gigante, que é um livro, uma brochura pequenininha de importância significativa na história do Espiritismo, um livro chamado Pensamento e Vida. Tem vários capítulos cuja extensão se estende sobre todos os problemas humanos na vida, porque ele foi escrito, nos conta Emmanuel, atendendo ao desejo de uma alma querida que havia assistido os seus cursos na espiritualidade para aqueles que vão reencarnar. Então ali ele sistematiza todas as necessidades da alma encarnada, do espírito humano encarnado, da alma, né? Então é interessante a gente pensar que estar encarnado nos expõe a uma série de desafios provenientes da limitação imposta pelo corpo físico. Estar no corpo físico
impõe a nós uma série de cegueiras, limitações perceptivas, né? Que o Clarencio, eu vou ligar depois com Pensamento e Vida, que ele fala no começo do livro Entre a Terra e o Céu, é sobre a importância do pensamento ligado ao sentimento no ato do desejo. Então, nós devemos nos educar para desejar. Porque, não obstante nós estudemos o poder magnético do pensamento, é importante refletir que sem o sentimento, o pensamento não teria sua tenacidade. E que as coisas também aqui na Terra, seja quais forem as leis que nós estudarmos, elas não valem apenas em quantidade. Elas têm o seu valor de intensidade, né? Então, a intensidade é conferida pelo sentimento. No caso da prece, a intensidade é conferida pelo sentimento. Nem toda prece formal tem em si a quantidade de sentimento agregado e intensidade de desejo que nós temos para outros objetivos do nosso, ou objetos do nosso desejo. Então, às vezes, nós fazemos uma prece maquinal, e nessa prece maquinal nós não agregamos a quantidade de sentimento necessário. Mas toda a família na Terra, enquanto organização que se faz por necessidades evolutivas, nos diz Emmanuel em outro livro, o livro chamado Vida e Sexo, que nós reencontramos as pessoas no ponto exato em que as deixamos. Sabe o seu filho, a sua filha, seu marido, a sua esposa? Você encontrou no ponto exato em que você deixou em algum momento do passado. Esse ponto é um ponto de construção de relações afetivas. Humberto de Campos, no livro Boa Nova, nos diz de um diálogo de Jesus com Pedro, o apóstolo. E Jesus diz para ele: os laços de afeto, Simão, são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Então, esses laços de afeto, nos diz o Livro dos Espíritos, que a família é um organismo na Terra dos mais essenciais para que nós possamos vencer o egoísmo. Ora, quando nós pensamos em desejo, a primeira coisa que vem à nossa mente é que todo desejo se confronta com as necessidades alheias. Tudo aquilo que nós desejamos mobiliza em nós sentimento, é uma busca de prazer, e, portanto, outras pessoas são envolvidas nisso. Pessoas que também têm os seus desejos, pessoas que também têm as suas aspirações. De forma que um relacionamento afetivo, um casamento, ele não se concretiza apenas no momento da relação afetivo sexual em si. Quando o casal se junta, se assenta lá na clareira do Parque da Criança. Aconteceu comigo. Estava namorando, a gente se assentou, aí passaram 2 crianças correndo. A gente pensou: olha que maravilha, eu queria ter filho assim. Aí eu também. Né? Quando você pensa dessa forma, você está mobilizando um desejo conjunto. Quando você pensa em construir uma casa, o casal está direcionando o desejo numa direção, né? Então, quando você pensou em reencarnar, você direcionou, junto com certos familiares, alguns projetos. Todo projeto, assim como uma viagem que começa, ela pode ser bem sucedida, ou o navio pode naufragar. Um exemplo é o Titanic. Navio gigantesco, era o momento em que aquela quantidade de aço era mobilizada para aquele objetivo. Aquelas leis da física de que aquilo podia flutuar foram concretizadas. O vapor e os pistões estavam no ponto certo, mas o navio naufragou. Porque se encontrou com aquilo que não era previsto. E em se encontrando não conseguiu responder em tempo. A encarnação é diferente da viagem do Titanic em termos de planejamento. Minha mulher é delegada de polícia. Ela reúne na sua frente, na mesa, para as suas oitivas, todos os elementos necessários à interpretação de um crime. Meu amigo Haroldo Dutra Dias é juiz de direito. Quando eles chegam à conclusão, ele já estudou longamente um caso, de forma que ele pudesse alinhavar o delegado de polícia, o juiz. Quando o juiz também, ou lá no Ministério Público, eles fazem isso com mais frequência. Houve alguém lá no presídio de Mossoró, aí houve aqui em João Pessoa, aí cruza os relatos para ver se não há contradição, e entrevista a vítima, entrevista quem viu e pega o vídeo. É assim na Terra.
onde as coisas ocorrem com a limitação de percepção que nos é característica, né? Porque nós estamos no corpo físico, então a gente está parcialmente cego. Vamos dizer assim que a gente está 70% cego. Na espiritualidade, eles lidam com 8.000 anos de concatenação de informação para reunir alguém para nascer seu filho, para que alguém te encontre na encarnação, para que você se cruze com alguém em algum momento. E se essa relação, por todas essas concatenações de motivos, implicava uma probabilidade de 70% de malogro, de sossobramento, de naufrágio, a espiritualidade vai investir 100% nos 30% que faltam, de forma que você possa potencializar, né? O amor tem essa característica. Nos conta a parábola que Deus busca colher onde não foi plantado. Ele cobra que você faça o talento render. Então, nesse sentido, ele espera de você sempre o máximo nas relações humanas, que são o centro da nossa evolução. Porque se nós, nos conta o livro dos Espíritos, os Espíritos respondem, se nós afrouxássemos os laços de família, nós teríamos um crescimento do egoísmo, que caracterizava os nossos primeiros momentos evolutivos. Nos primeiros momentos evolutivos, os seres se unem muito pelo calor, pelo desejo sexual. E Emmanuel nos diz, essa mensagem tem uma referência a isso, né? Qualquer ser na Terra, animal, é capaz de se reproduzir, se alimentar, cumprir as funções básicas da vida. Para nós, essas mesmas atividades biológicas, elas são complexificadas, porque nós temos livre-arbítrio e nós alcançamos discernimento, de forma que nenhuma atividade humana que envolva sentimento, relação, ela pode carecer de discernimento, de trabalho em cima, né? Experimente ensinar uma criança a ler. Geralmente a gente não ensina, a não sei que a gente seja professor, função nobre, principalmente o alfabetizador. Mas todos aqui, acontece comigo todo dia, se assentam com os filhos para ensinar ou fazer a lição de casa, né? E você nota que você vai se deparar com a preguiça, ela vai sair correndo e fazer outra coisa, tem hora que você vai ter que pegar o chinelo, nem que seja ameaçando, né? Para você criar um hábito, uma disciplina e um horário, que deve ser incluído dentro do seu horário. Quando você não conseguiu, por um método, você busca o outro, porque o amor prevalece sobre o rigor. Então, o rigor só atrapalha, decepciona. A falta de rigor também é falta de amor. Se faltar energia totalmente, você está largando. Ficou fácil, você não está educando. Você educa bem quando você ouve aquela frase que toda criança diz para os pais, bons pais: eu te odeio, papai, mamãe. Tem um momento que você vai ouvir isso. Significa que você está contrariando as tendências negativas do passado. A criança, aquele aspecto fofinho, eu tenho uma de 3 anos, que é a coisa mais fofa, aquela bochecha redondinha, né? Mas ali você tem um espírito milenar. Temporariamente, ele se esquece, ele afasta as suas tendências, muitas delas negativas, para que ele possa então receber uma nova programação encarnatória, cuja missão de transformar é dos pais. Então, mas você tem um tempo, tudo na vida tem um ciclo. A mãe na vida da gente é um ciclo, a juventude na vida da gente é um ciclo. Às vezes o pâncreas na sua vida tem um ciclo, a partir de certa idade você ficou diabético, né? Então, assim, nesse mundo nada permanece. Ele é como, um dia tudo se desfará como aquarelas na chuva. Ficará a aquisição espiritual, que é imortal, que não se desfaz. O que pode ser aquisição espiritual no ato de ensinar uma criança a ler? Porque toda vez que eu reencarno, eu aprendo a ler e escrever. Em inglês, em alemão, em português, em francês, às vezes em português de novo. Depende da necessidade evolutiva. Por quê? Porque o que você tem que adquirir é a paciência de submeter ao método. É a paciência de transmitir, é a paciência de relacionar-se, é a capacidade de adquirir o nutriente espiritual do solo das relações.
Então, assim, o perdão, ele se compara, nas relações humanas tão necessário, ele se compara a essa relação com a criança que aprende. Porque o perdão é relação com o outro. Implica uma parte sua. Deus, por exemplo, na vida, sempre nos chama a plantar, mas colher é com Ele. O tempo da colheita é com Ele. O perdão é um plantio. Ele é um plantio em processo, não é uma flor que você dá, não é um presente que você dá. E não é algo que você também só dê. É algo que você, com muita frequência, com mais frequência, recebe. Então, não nos cabe perguntar se o outro está aproveitando a dádiva que nós demos do perdão. É bom para nós perdoar. É o natural que a gente perdoe. Quando você perdoa, você ajusta expectativas. Às vezes, o ajuste de expectativas não ocorre na hora, né? Vamos pensar, o que é o ajuste de expectativas? Quando eu vim para a casa espírita, às vezes eu briguei com alguém. Acho que nunca aconteceu com ninguém aqui, né? Você veio para a casa espírita, mas você brigou com alguém. Acontece com o dirigente, é por causa de um horário, é uma coisa que você tinha que fazer, mas você teve a tarefa na casa espírita, né? Então, assim, a relação de você com essa pessoa melhorou um pouco na casa espírita. E continua melhorando, porque é um processo, né? Agradeça aquilo que melhorou até hoje. Ajuste expectativas em relação àquela relação, para que você consiga agradecer por cada avanço. Quem consegue agradecer por cada avanço, avança mais. Faz o degrau necessário, o alicerce, para que possa construir em continuidade, fazendo laçadas de construção maior. Mas se a gente reclama, se a gente só enxerga o que ainda não há, a gente vai ficar insatisfeito e vai se paralisar. Então, assim, relação difícil, ela exige insistência de amor. Ninguém resiste ao amor. Mas o amor, para estabelecer-se, ele tem que se tornar forte, único e principal manifestação, né? Ele é sempre mais forte que quaisquer outras manifestações, mas ele é exigente. Todo esforço cristão é o esforço de amar o não amável. A gente poderia resumir o esforço do cristianismo enquanto aquisição de maturidade espiritual no esforço que nos permite amar normalmente, coloquialmente, né, no nível de evolução comum, não amável. Né? Então, assim, o cristão vai ter mais paciência não apenas tolerando. Ele vai ajustar expectativas em relação às dificuldades do outro, vai compreendê-las e vai fazer isso sucessivamente. Né? Eu acho que, assim, todo mundo faz isso um dia com os pais, com os avós, e um dia faz no casamento. Vou citar um exemplo meu. Meu avô, ele achava que tomar banho depois do almoço, a pessoa tinha uma coisa chamada congestão. Quem conhece isso aqui? Virava o olho, tinha um AVC, que a gente chama hoje em dia. Era uma série desses sintomas todos juntos, mas não é definível, que é um termo antigo, né? Eu sei, desde que eu passei dos 18 anos, mais ou menos, acho que com 16 eu já sabia que isso não acontece. Mas eu nunca tomei banho depois do almoço perto do meu avô. Porque era mais importante me relacionar bem com meu avô, que era a corda do meu coração, lá no mundo espiritual onde ele se encontra hoje, né? Do que afirmar o que eu sabia. Ficar calado para mim era paz e reverência. A forma de abrir os laços da gratidão, de forma a construir a relação sólida da transmissão do valor. Ele transmite o que ele tem de melhor, você ajusta expectativas em relação àquilo que ele pode oferecer e agradece. Sem afirmar o que você sabe, você deixa o que você sabe para depois. Você se submete e agradece, né? Então, quantas vezes... E assim, se ele fosse me explicar detalhadamente por que faz mal, eu ia parar, assentar, ouvir com amor, sem argumentar, e no final ir embora, né? Ou então mudar de assunto. Lógico, eu tentei umas 3 ou 4 vezes, mas notei que incomodava. Aí eu não insistia mais. Então, isso é ajustar a expectativa. Pouco tempo atrás, nosso líder espiritual, médium de grande capacidade, mérito e trabalho no Brasil, Divaldo Ferreira Franco, disse algumas coisas na internet, algumas pessoas se sentiram incomodadas.
E as pessoas são diferentes. O espiritismo é plural. Nós não tivemos essa capacidade de amor. Nós não tivemos essa capacidade de compreensão que a gente dá para um avô, que a gente dá para um pai, que a gente dá para os velhos da família. Quando esse ajuste de expectativa se estabelece, a gente consegue perdoar. E o mundo ao nosso redor se torna um paraíso. E o paraíso é onde as pessoas se compreendem, para além da necessidade de estarem certas, para além da necessidade de se afirmarem. Então você vai ouvir, de vez em quando, minha esposa atualmente está na delegacia de homicídios da cidade. Aquele lugar tranquilo, de vibração leve, né? Tem dia que ela chega em casa, eu noto que ela está estressada, né? A pior coisa que eu posso falar com ela é: você está estressada. É óbvio que ela está estressada. A pessoa não quer ouvir aquilo. Você tem que ficar calado, tentar perceber de que forma você pode consolar o coração do outro. Foi tomar banho e você leva uma toalha? Você faz uma comida? Você cuida da criança que está dando trabalho para que ela possa descansar? Essas coisas geralmente não envolvem verbalização. Elas são sensibilidade para com a existência de um outro. Aí vamos lá ao livro Ação e Reação. O mentor Sânzio nos diz uma frase que marcou a minha vida. Eu publiquei esse dia nas redes sociais a página exata, que o pessoal vive me perguntando. Ação e Reação, né? Diz assim: o que é o mal? O mal é o bem só para mim. Então, é lógico que aquilo que te leva a fazer mal, aqui está implícito uma série de raciocínios, ele gera em você prazer. Senão você não buscava. Só que existe um outro. Então entra a palavra renúncia. Voltemos ao livro Pensamento e Vida. O nome dos capítulos do livro Pensamento e Vida: vontade. Aí entra a vontade, que se une ao sentimento do amor e te leva a renunciar. Alguém achou aqui que bondade não tinha esforço? Por exemplo, quando você ouve assim: onde está escrita a lei de Deus? O Espiritismo diz de forma revolucionária: está escrita na consciência. A consciência, então, para nós, ela é um chip que é dado e pronto? Não. Ao longo da encarnação, vamos pegar o sentido comum da palavra consciência aqui. Você não vem ganhando consciência? Assim, quando eu só falava português, eu tinha um nível de consciência. Quando eu aprendi inglês, eu ganhei mais consciência. Quando eu aprendi francês, eu ganhei outra consciência, outra cultura, consigo ler artigo em outra língua. Não é só isso, não. Quando você é uma criança, você necessariamente, queria até dizer isso aqui para vocês ajustarem expectativas e se perdoarem. Ainda que você seja um espírito elevado, vivido, você atravessando a infância é egoísta. Faz parte do processo. Porque você tem que gradativamente, esquecido do passado, você vai ganhando a consciência de perceber que os pais se dedicaram, o tempo que eles perderam deles mesmos. Há certos relacionamentos conflituosos de filhos com pais que chegam a prejudicar o casamento dos pais. Que é uma coisa muito importante para a gente pensar sobre casamento, né? Relação de família deve privilegiar quem veio antes. Quem diz isso muito bem é um teórico chamado Bert Hellinger, que trabalha as constelações familiares. Então, primeiro você respeita quem veio antes, porque se o seu casamento naufragar, vai ser ruim para os seus filhos. Então você tem que cultivar o seu casamento. E assim, eu sempre digo isso, né? Uma coisa é ser médium, outra coisa é ser marido, outra coisa é ser pai. São três coisas independentes, ou esposa, né? Porque uma coisa é você cuidar da sua relação homem e mulher, ou se for um casal homoafetivo, né? Não importa, é cuidar da relação. A outra coisa é você cuidar dos filhos. Tarefa que dá muito mais trabalho do que cuidar de uma lavoura. A lavoura implica evitar praga, saber se está crescendo direito, aguar na hora certa, podar é tarefa importantíssima, podar, porque tem gente que só água não poda, aí cresce sem disciplina. Às vezes você não tem só que podar, não, você tem que colocar uma haste para que cresça na direção certa, né? E tudo o que a gente lê na tradição das psicografias,
a começar da própria obra do Chico, que é o centro das minhas reflexões e estudos já há alguns anos, né? Nos diz que é melhor pecar pelo excesso de cuidados e severidade do que pela sua ausência. O que eu quero dizer com isso, né? Se você foi um pai presente da troca das fraldas até levar na escola e fazer a tarefa com as suas crianças, presença, gente, não é levar, não. Você pode levar na escola sem estar presente. Você pode estar com a pessoa 12 horas por dia, mas está no celular. E as crianças estão convivendo com um silêncio, com uma ausência de atenção. É impossível ser bondoso sem ser atencioso. Não há atitude de bondade na ausência de atenção. E a atenção não é só atenção racional, porque um é a percepção do raciocínio, a outra é a inteligência do sentimento. É essa que permite esse ajuste de expectativas. Porque a gente é muito habilitado a analisar e muito pouco a compreender. Então, eu estou chamando a analisar aqui, por sistematização, de analisar intelectualmente, num caráter horizontalizante. Eu analiso, geralmente eu julgo quando eu raciocino assim. Eu julgo, e esse raciocínio é cheio de superficialidade. Ele é bom para fazer uma equação matemática, ele é bom para fazer um trabalho de campo, ele é bom para trabalhar no computador e fazer Excel, mas ele não é bom para lidar com o ser humano. Você precisa compreender. Então a pessoa está te dizendo uma coisa, na verdade está sentindo outra. É por isso que você se cala e não bate boca com a pessoa. Você consegue compreender. De forma assim, que se alguém chegar em casa e ver aquilo, pensa, acabou nesse momento aqui agora, vai separar. A briga está feia. E o outro é otário, está dizendo para ele, está calado, né? Porque o outro adquiriu experiência espiritual. Ele deixa o furacão passar até se acalmar. Ele não impõe força sobre força. Então ele consegue fazer o que é a vitória real na terra, que é atravessar. Vitória real na terra é persistir, né? Todo mundo que é minimamente atraente sexualmente, fisicamente, consegue se unir a um parceiro na terra. Isso é fácil. Hoje em dia existe uma série de técnicas que enganam as pessoas. Você consegue ainda mascarar a sua imagem, vender uma imagem que você não tem. Difícil é manter um relacionamento a longo prazo. É cultivar uma família. É sustentar relações reais e não relações de Instagram, de Facebook, de redes sociais. Né? Porque nem tudo será sexualidade, afetividade externa, manifestações de desejo de ser aprovado pelos outros. É no silêncio que as relações se dão entre os corações e os sentimentos. E é aí que aparece a doença, é aí que o filho se desencaminha. Então não adianta manter a instituição do casamento. Tem casamentos que são mantidos juridicamente, eles são um inferno. Os filhos estão dispersos, não há atenção de ninguém para com ninguém. A atmosfera espiritual do lar é negativa. E o lar é o nosso vaso onde a flor da vida se cultiva. Então, se o lar estiver doente, tudo mais adoeceu. Gente, importante pensar o seguinte: a gente também não pode ficar só no lar, né? Isso é um outro lado da história. O lar é a base, né? Eu admiro muito meu amigo, é um irmão mesmo, nasceu fora de casa, o Rossandro, tinha muito amigo. Que o Rossandro, assim, eu conheço o Rossandro já há mais de uma década e meia, e ele atravessa o mundo inteiro, mas ele volta para as raízes. O Rossandro chega no aeroporto, ele manda uma mensagem. É um amigo, melhor amigo. Ele chega em casa e já fala com a Janine, né? Quando era mãe, tem relação com a mãe. Isso é importante, é uma lição importante que ele aprendeu. A gente tem que manter. Agora, você não surgiu, essas relações, quando você conseguir harmonizá-las, você não veio só para aquilo também, não. Você veio para a casa espírita, você veio para o ambiente de trabalho, né? Então, assim, André Luiz, por exemplo, ele achava que cultivava muito bem as relações familiares, mas havia algo mais a ser feito. E a lição do livro Nosso Lar nos ensina bastante, porque assim, se nós pensarmos qual a função de nascer pai, mãe, filho, se tornar esposa, marido, desenvolver o sentimento maior, que Paulo nos fala dele nas epístolas, aos Coríntios, aos Romanos, é o sentimento da fraternidade. Esse é o sentimento mais elevado.
Então, André Luiz foi para o mundo espiritual, passou um tempo no umbral, se recuperou, foi para uma colônia espiritual, lá em cima do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, nas camadas espirituais em volta da Terra, e chegando lá, ele perguntava: cadê minha família? E quando você está na Terra, ele pensava: eu tenho uma esposa, tenho a filha tal, eu moro em tal lugar, né? Só que nada nos pertence, nem a casa, nem a profissão, nem a esposa é nossa, é alguém que escolheu espontaneamente estar ao nosso lado. Tem uma hora que ela pode falar: eu vou embora. Você tem que respeitar. O coração do outro é terra que ninguém pisa. Então, se está com você, agradeça. Cultive, que o outro é livre. Não leve o outro ao seu limite. Todo mundo tem um limite. Aí você pensa no limite ideal, né? Todos nós gostaríamos de ter o limite de Jesus, mas a gente não tem. Assim como a gente não tem, o outro também não tem. Você pode fazer alguma coisa que leve o outro ao seu limite. Nesse momento, o outro, com 30, 40 anos de casamento, resolve: não aguento mais. E você tem que respeitar, porque o outro é livre. As relações humanas saudáveis de afetividade são relações de liberdade, que implicam responsabilidade. Toda vinculação, ela se faz por prazer, por identificação, por empatia, mas em algum momento, ainda que ambas as partes não desejem, haverá certamente uma desvinculação. Tinha um estudo no Seu Leão. Seu Leão é um amigo grande que eu tive em Belo Horizonte, amigo do seu Honório Onofre de Abreu, fazia um estudo com o seu Sobral, né? Durante muito tempo ele frequentou o grupo Espírita Emmanuel, onde muitos de nós estudamos, o Haroldo, eu, o Wagner Gomes da Paixão, né? Então, tanto seu Honório quanto seu Leão, o Sobral, deixaram em nós lições inesquecíveis. E ele tinha um estudo chamado Vinculação e Desvinculação. Ele dizia: quando nós nos vinculamos às pessoas, né, nós fazemos por magnetismo. Então, quando a gente se desvincula, a gente sente uma fome. Por isso tem aquele capítulo no nosso lar: amor, alimento das almas. A gente deve respeitar essa fome nos outros, a gente não deve se desvincular dos outros de forma abrupta. Mas é certo que haverá decepções, né? Uma mensagem do Emmanuel bonita chamada Nos Mesmos Pratos. Alguém já leu essa mensagem? Que ela fala assim, está lá no Vinha de Luz, que ele fala assim: dificilmente os sacerdotes do Sinédrio teriam poder para prender Jesus, sozinhos. Nem as autoridades romanas. É necessário que dentro do seu ciclo de relações houvesse alguém que traísse a si mesmo. Eu queria chamar a atenção aqui para a sabedoria de Jesus nesse aspecto. Emmanuel diz que nós nos instruamos para a possibilidade da deserção nas nossas relações mais próximas, para que na hora máxima da prova nós saibamos nos comportar como mestre. Olha que profundidade. Porque o que é a autonomia espiritual, voltando do seu Leão? Conseguir se vincular e se desvincular com autonomia. É uma mensagem japonesa bonita sobre isso. Ela fala assim: recebamos com os carinhos que vêm, deixemos partir os que vão. Os que vão, vão em boa hora, os que vêm, vêm em boa hora. Porque boa parte das relações de doença que a gente tem é porque a gente não aceita as partidas, que a gente não dá liberdade ao outro. E eu não queria aqui me limitar somente à partida de pessoas, não. Ao afastamento e desvinculação do emprego, de uma determinada casa espírita. É o amigo que vai embora com uma atitude ingrata, né? Como nos diz o Cornélio Pires, às vezes ao fim da estrada, há fé e desilusão. Mas a nossa confiança está naquele que é constante. Quem é constante? Deus. Né? Deus é o nosso amigo constante. Então, assim, a alegria do reencontro, no caso da desencarnação, excede, supera a tristeza da separação. Em todos esses processos de vinculação e desvinculação, a gente tem que trabalhar a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, no seu controle do processo maior. E eu queria transferir isso aqui também para a eleição brasileira. Você ficou triste, você está insatisfeito, né? Mas assim, a eleição afere o nosso estado espiritual. O planeta, o Brasil, está nas mãos de Deus. Para mudar um governante, para fazer qualquer coisa, a espiritualidade muda a hora que ela quer. Quantos presidentes da República iam assumir e desencarnaram? Vocês acham que estão na mão de vocês? A gente está na mão de Deus. Deus nos permite certa liberdade.
respeita as nossas escolhas e nós aguentamos as consequências. A pessoa vem com um plano encarnatório para um casamento, que assim, para muito da psicologia materialista da Terra, é só assim, você gosta do fulano? Então enquanto você gosta dele, fica com ele. Não gostou, não está satisfeito, mais incompatibilidade, pode ir embora, né? Quantos filhos tem? Quantas pessoas são relacionadas? Porque você montou uma equipe magneticamente realizada e relacionada, concatenada, e há objetivos educacionais ligados àquilo. Então você não pode pensar mais no seu desejo, na sua vontade pessoal, apenas. Tem que trabalhar a relação para não se comportar de forma imatura, confundindo ilusão com realidade, romantizando situações alheias. O primeiro passo da relação é o pé no chão. Te permite perceber o outro, cultivar a relação como uma planta. Então, assim, o Antoine de Saint-Exupéry, aquele grande literato, piloto de avião, ele dizia, é o tempo que você passou com a sua flor que a tornou importante para você. Então, ainda que a sua relação com a esposa, com o marido, não esteja ruim, se você passou mais tempo no celular vendo besteira do que cultivando essa relação, necessariamente você está abrindo um buraco que tende a crescer, que é o buraco da sua ausência. Porque, assim, uma amiga chegou para atendimento fraterno e disse a mim, olha, eu estou me relacionando com um rapaz, ele está se afastando do casamento, e, assim, ele diz que é um excelente pai, né? Eu disse para ela, ele está no casamento, ele tem 5 filhos, e ele tem tempo de se relacionar com você, ele não consegue ser um bom pai. Ou é uma coisa, ou é outra. Quem tem 5 filhos? Quem tem filho aqui? Né? Quem tem 5 filhos, meus amigos, você não tem um segundo. Você é bom pai, você não tem um segundo. Desenvolver relação extraconjugal, que no fundo, Rossandro fala sobre isso de forma bonita, franca como ele é, naquela simplicidade com que ele fala, né? Que relacionamento extraconjugal não é coisa inteligente. Por quê? Triângulo amoroso é prejuízo para todo mundo envolvido. Agora, vamos trabalhar um outro aspecto dessa relação aqui. Quando você tem uma brecha, você tem uma falta de cuidado interna. Não acontece a entrada de uma terceira pessoa na relação sem que haja uma fragilidade daquele relacionamento, que é de responsabilidade de ambos. Portanto, nem a construção nem a destruição se faz sozinho. A gente não pode ser ingênuo a ponto de culpar uma pessoa. Quando a gente analisa um processo, a gente não pode buscar culpados. A gente tem que ver que tudo é uma relação assim. Se você aceita uma relação inaceitável também, você é copartícipe daquela relação. O Santo tem uma frase legal, né? Que fala assim, não reclame daquilo que você permite. Percebem como a gente tem responsabilidade, a gente tem que agir e discernir? Lá no livro Boa Nova, Diálogo de Jesus com Pedro sobre o perdão, né? Uma frase também fantástica, ele diz assim, o perdão não exclui a vigilância. Não é porque você perdoou o outro, que o outro é um criminoso, que causou a desencarnação do seu filho, né? Se você não tiver, você conseguiu perdoá-lo, você está orando por ele, você até está visitando na prisão, mas se você sentir que ele pode te atacar, cuidado. Não existe relação de perdão e amor que exclua a necessidade de vigiar. Por isso que é orai e vigiai. Senão a gente ia prescindir da polícia. A gente não precisava mais de aparelho coercitivo na Terra, a gente teria que ter todos os seres humanos evoluídos. Mas a gente precisa vigiar, né? A mesma relação com a sua vida econômica. Por exemplo, né? Para a família se manter equilibrada, a gente tem que priorizar o orçamento de casa. Significa que você queria comprar um Porsche, uma Ferrari, mas você não vai comprar mais. Se você for solteiro, você comprava. Agora, seu dinheiro vai para a educação dos filhos, você vai estabelecer uma ordem de prioridades. Inclusive, quem entende a família como a humanidade, renuncia, inclusive, a alguns desejos fúteis, em nome, você deposita na Fraternidade Sem Fronteiras, você tem uma empresa, você começa a investir nos funcionários, você cria um sistema para ressocialização de ex-detentos. Eu conheço muita gente que poderia ter comprado um carro caro, podia ter comprado uma segunda mansão, uma casa na praia, e usou aquele... Esse é o sentimento de família. É isso que você desenvolve na família, para depois você conseguir fazer coletivamente, né?
Quem não consegue cuidar do pouco, nunca conseguirá do muito. Então, quando a gente faz a gestão boa das pequenas coisas, a gente consegue gerir as coisas grandes. Quanto mais coisa a gente faz, mais organização a gente precisa. Mais pé no chão, mais discernimento, mais aquilo que Allan Kardec falava o tempo todo. Bom senso. É o bom senso. Bom senso permite você perceber que a vida é formada do tempo e da energia. Não é assim? Você tem um tempo, por exemplo, o que eu gasto o meu tempo? Eu estou perdendo vida. O tempo de WhatsApp dando gargalhada com coisa besta, está perdendo vida. Perdendo energia. Poderia ser usada para, por exemplo, se é um médium, pode dar passe, vai dar passe. Ou você está com seu filho, ocupe o tempo. Ou você está com a esposa, ou você está estudando, né? Não fique... Na hora que a gente para de trabalhar, a gente se abre para a obsessão, que vai usar os nossos desejos, vai usar aquilo que a gente gosta. Como é que o obsessor vai trabalhar com o que você não gosta? Tanto que a gente descreve a obsessão como um encantamento. É uma paixão. Ele incentiva em você o que você gosta. Assim é o vício também, né? E é interessante, o vício tem mais força quando a pessoa não tem outra atividade que desperte a sua vontade de servir o seu amor. Aquela música do Elton John, You Gotta Love Someone, a gente tem que amar alguém. A gente tem que se dedicar a alguma coisa. Então, ainda que você esteja doente, vem para a casa espírita, vê o que você pode fazer. Ainda que você vá para casa... Isso, gente, é orientação no atendimento fraterno que a gente faz direto. Vem ainda que mancando, está com artrite, artrose, use. Coma menos, emagreça para você conseguir se deslocar melhor. Você vai sentir dor no joelho para andar, mas venha para a casa espírita, assenta. Eu vou transcrever aqui o nome das pessoas que vão para o caderno da mediúnica. Eu vou fazer prece para alguém. Eu vou compor a equipe mediúnica. Eu vou para o curso de mediunidade. Eu não consigo andar direito. Eu vou com a cadeira de rodas, eu vou ler para as pessoas que não enxergam. Eu vou ler para as crianças. Porque o Espiritismo precisa se fazer presente, desde casa, no culto do Evangelho no lar. Lá em casa, muita gente reclama assim, Otávio, eu vou fazer o culto do Evangelho no lar, mas as crianças não prestam atenção, saem correndo para todo lado e falam assim, você está descrevendo o que acontece com a humanidade inteira. Eu não sei Jesus e Maria. Né? Jesus tinha ansiedade de conversar com o Pai. Mas fora isso, nós somos dispersos. Então o que eu faço lá em casa? Eu coloco folha de papel. Na hora que a gente está lendo Emmanuel, o Evangelho, elas vão desenhar. Eu paro o culto, já atraí, né, para a mesa, giz de cera. Aí a gente está lendo a leitura de adulto. De vez em quando, sabe como é que começou? Elas perguntavam assim, papai, o que é concomitantemente? Quer dizer, está desenhando, mas está prestando atenção, né? Outro dia eu tive uma felicidade, eu estava sempre assim, hoje vai acontecer isso, que o meu culto é justamente saindo daqui lá em casa. Eu chego da palestra, quando a palestra é mais ou menos nesse horário, corro para o banheiro, né? Toma muita água aqui na reunião, e aí eu vou para o banheiro, no banheiro eu estou ouvindo uma voz mais fina do que a da minha esposa, lendo na sala. A minha felicidade de ver a minha filha, que tinha começado a ler, lendo o Evangelho com o Espiritismo. Quer dizer, ela partiu da fase em que a gente lia para ela Neo Lúcio, A Vida Fala. Quem já leu aqui? Foi minha infância, né? Eu cresci na evangelização infantil. Então você faz a base, que vai haver um momento que a criança vai sair daquela fase da ingenuidade infantil e vai alcançar as tendências da encarnação anterior e das outras. Então vai haver um conflito dentro dela entre o que ela recebeu e de você, da sua família, dos seus exemplos, inclusive magnéticos, que ela vai aprender com você. O que é relação papai e mamãe? O que é prioridade na vida? Bom, meu pai, a prioridade dele era a família. Quem aqui teve um exemplo assim? Tive um exemplo maravilhoso. Meu avô entrava dinheiro para casa, era um presente. A gente tinha que, vô, compra alguma coisa para você? E olha que eu não conheci pai, né? O avô cumpriu o papel de pai. E na mesa, assim, meu avô não comia quase carne, porque os pedaços de carne eram para os filhos. Então, assim, a gente tinha que insistir com ele para comer, porque era antes pensando, isso é a família. Por isso, o fim disso é o recrudescimento do egoísmo. Se você está nesse fluxo, você não tem tentação, você vence a tentação. Você tem, mas você vence. Você tem força de vencer, né? Veio a depressão, a dificuldade, você está lavando um idoso. Ela veio, porque você não é preservado das coisas, mas você ganhou a força, vinda da bênção de quem você ajudou, vinda da...
o Emmanuel dá tanta importância que ele chama de porta-joias. É o escrínio da família. Palavra antiga para designar porta-joias, que a gente tem que cuidar das joias. A base, alicerce, né? Então, o culto do evangelho no lar é importante. Não se admite um espírita que não tem o culto do evangelho no lar. Ainda que você faça sozinho, porque a base do espiritismo é não obrigar ninguém. Isso aqui que eu estou contando para vocês é um ato de sedução. Eu vou seduzindo minhas filhas para participarem do evangelho. Então, eu vou usando estratégias, né? Para que elas, crianças, então tem os livrinhos infantis. A gente não precisa ir longe. Eu li com 5 anos de idade, quando eu comecei a ler, eu li um livro do Chico Xavier, não sei se alguém leu aqui, chamado Tintino. Conta a história de um palhaço, né, que no fim da vida foi para a rua, passou fome, morreu na sarjeta, foi rejeitado por todos. Mas ele trazia alegria e consolação, ele não teve como seu objetivo lucro. Né? Então, quando ele desencarnou, ele foi recebido diretamente por Jesus. Né? Então, tem uma frase final que descreve bem a atitude que a gente precisa ter na família, que diz assim: a quem reclame dos outros recriações sem medidas, sem ver que os outros caminham por lágrimas escondidas. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente consegue ver a dedicação do pai, da mãe. Às vezes a gente precisa atravessar a ingratidão do filho para entender o amor dos pais, né? E ajustar expectativas em relação ao tipo de amor que os pais nos deram, que é aquele que a gente precisava. É aquele que a gente precisava, para a nossa evolução espiritual, né? Agradece pelo pai e pela mãe que você tem, pela casa em que você nasceu. Aí você começa a acariciar seu corpo, porque o seu corpo é um presente dos seus pais. Então, quando a gente tem uma boa relação com o papai e a mamãe da gente, a gente abençoa o presente que a gente recebeu, que é o corpo. A gente, em primeiro lugar, já não vai se achar feio. Pode ter o nariz, o olho, o cabelo, a ausência dele, diferente do que você... Mas você vai pensar que aquilo não se fez da hora do dia para a noite. É toda uma herança que você recebeu, de trabalho, de gente que passou fome, de gente que se esforçou para que você estivesse aqui. Essa é a encarnação, né? E a gente tem o dever de reproduzir, de dar para frente o que a gente recebeu. Superar, né? Primeiro, agradecer a quem trouxe, retribuindo o amor. Então, nos diz o Evangelho com o Espiritismo, né? A ingratidão dos filhos, aquele capítulo maravilhoso, subcapítulo, né? Nos fala que nós devemos fazer as mínimas vontades. É justamente o que eu falava sobre meu avô no começo da reunião. A gente deve ser sensível, inclusive, às futilidades da pessoa mais velha. Porque você faz isso por amor. Você não faz isso com uma criança, né? Você não pode incentivar isso em uma criança. Mas tem pais e mães, né, que também precisam de certa energia, mas essa energia tem que ser amorosa. Eu lido muito com gente assim: ó, meu pai de 80 anos está fumando, né? Ele viveu 80 anos fumando, mas de agora em diante, se ele não parar, o câncer de pulmão vai vir um pouco mais cedo. Ele vai sofrer um pouco mais. Sempre é hora de parar. Nunca é tarde para parar. Vai aumentar a qualidade de vida e vai aumentar a qualidade de vida da próxima vida, né? Porque o corpo é isso. Casamento é assim: você se dedicou a alguém e deu de tudo para a pessoa te deu de nada. Ela vai nascer de novo, ou vai ter um outro relacionamento nessa vida mesmo, se você se livrar disso, e ela vai receber exatamente o que ela plantou. Não com você. Você está livre. Porque se você odeia alguém, você está preso a essa pessoa. Sabe essa pessoa que você olha para ela: ó, eu queria nascer de qualquer menos filho dessa mãe. Você vai nascer com ela muitas vezes ainda. Porque a relação resolvida te liberta, né? Resolver é conseguir lidar com aquilo sem que aquilo te destrua. Chico Xavier falava sobre a morte e a relação com a morte. Ele dizia: há águas que constroem e há águas que destroem. Lágrimas são também assim. Está lá no livro Pérolas do Além. É citação de Emmanuel conversando na mesa. E as pessoas anotaram. Né? Depois o próprio Emmanuel considera importante e reúne lá no Pérolas do Além. Eu conheço a história dessa expressão, né? Mas é interessante que a gente pode... O sofrimento todos nós vamos viver. Por exemplo, eu amo profundamente as minhas filhas, mas não sei se a experiência que o Érico Miranda passou, filho dele desencarnar antes de mim,
ocorrerá comigo. Eu não estou blindado disso. Eu procuro construir em mim a atitude de aceitar a vontade de Deus como melhor. E eu cuido delas. A parte que eu tenho que fazer, eu faço. Agora, eu não sei se eu vou ser chamado a esperar e a lidar com a saudade. Nenhum de nós está blindado, né? Tem uma amiga do coração chamada Socorro Paz, um dos filhos agora, ela está atravessando um momento de doença, né? Quem sabe o que ocorrerá? Deus. Porque doença não tem relação com a hora da morte. Quem acha que tem, se engana. Eu conheço muita gente doente que vive 100 anos. E gente que cuida, se acha saudável e desencarna antes. Portanto, não se assustem com o diagnóstico médico. Está falando com vocês uma pessoa que lida há mais de 40 anos com mediunidade de cura. Primeiro caso lá em casa, tinha 2 anos, a gente teve uma cura de um tumor, né? Assim, a cura, eu aplico o passe, lá em Cajazeiras, no lado dos idosos, a gente cuida de algumas pessoas com idade avançada, abandonadas, né? E aí, as pessoas que frequentam a reunião também vão. E, por muitas vezes, eu arrebentei o ligamento num treino de karatê e passei por todo aquele processo, né? Qual o processo? Você faz fisioterapia, 3 meses, depois desincha, aí você faz cirurgia de ligamento, depois você faz uns 4 meses de fisioterapia, às vezes até mais. Depois você começa a musculação, e é a fisioterapia e a musculação que vai resolver. A operação só segura ali. Se você não fizer por uns 3 anos depois a musculação no nível, o ortopedista não vai te ajudar em absolutamente nada. Mas vocês já começaram a ficar com preguiça, né? É um processo longo, não é assim? Aí eu dando passe com a muleta aqui do lado, aqui assim, um ligamento arrebentado, cruzado anterior. E a pessoa chegava, Otávio, muito obrigado. Eu arrebentei o ligamento, fiz o teste de gaveta. Meu ligamento está perfeito depois do passe. Eu já fiz ressonância magnética, né? Não tem mais nada, muito obrigado, né? E eu mesmo, que apliquei o passe, passei pela cirurgia. Isso é um bom exemplo do que ocorre com os processos de mediunidade. Quem controla quando você deve curar, o que você deve atravessar é Deus. Cabe ao médium estender as mãos, sabendo que não. A primeira coisa que eu digo, eu não fiz nada. Quem cura é Deus. Podia ser por mim, podia ser pelo seu Fabiano, qualquer pessoa aqui na casa. Por isso não pode ter trabalho de cura do fulano. A gente podia estender essa conversa aqui, nem vou, né? Mas assim, a gente sabe que a energia que permite curar é da mesma natureza da energia inventiva, né? O ectoplasma, geralmente médium de cura tem muita energia sexual, que ele é chamado a direcionar para o bem. Se ele não controlar, ele se desequilibra. Qual o controle principal? A abnegação. Mediunidade, abnegação e dedicação ao próximo gratuitamente. Que uma coisa assim, você pode receber no Espiritismo, dá de graça o que de graça recebestes. Você pode receber pela atividade meio. Exemplo, você vai lançar um livro para casa, História da Casa do Caminho. Alguém faz a arte da capa, né? Tem hora que chega a pessoa, seu Fabiano, aqui a arte da capa, eu sou o maior especialista de Campina Grande, está aqui de presente, né? Muito obrigado. Né? Mas tem hora que, se eu fizer com uma pessoa assim, é igual aquelas músicas espíritas, que é a música do Roberto Carlos, que a pessoa colocou uma outra letra. Fica aquela coisa, né? Estranha. Você pega um Tim Vanessa, ali você tem, e eles fazem de graça, você tem ali o profissionalismo, altíssimo nível, né? Às vezes, para você ter música, você tem que pagar. Às vezes, para você ter qualidade, para pintar a parede aqui, né? Às vezes, eu sou pintor, vou à casa, vou pintar, muito bom. Se não, você tem que pagar. Essa é a atividade meio. Agora, você não pode cobrar pela atividade fim. Palestra, mediunidade. E não é só cobrar financeiramente. Isso aí é fácil, gente. Isso é fácil. No espírita, né? O espírita não cobra nada. O difícil é você não querer reconhecimento. É você fazer de forma anônima. É você não brigar por ego na casa espírita. É você destacar o outro em detrimento de você. Esse que é o trabalho. É o bem feito em silêncio. Né? Eu digo assim, a notoriedade é um sofrimento. Meu amigo Rossano está sofrendo agora, né? Mas as pessoas tolas a buscam por tolice mesmo, inexperiência de vida. E os sábios, os espíritos elevados, a suportam por amor à humanidade. Você queria reconhecimento, mas quando ele vem, você nota que ele é mais sofrimento do que o anonimato. Então, se Deus nos permite trabalhar no silêncio, vamos trabalhar no silêncio, que essa é a paz possível na Terra. É a paz da felicidade em família, né?
Você não tem que se casar com a mulher mais bonita do mundo. Você tem que ter um amor bonito por ela. Você tem que reconquistá-la a cada dia, né? Seu filho não precisa ser o melhor da escola, ele precisa aprender a amar, a conviver. Precisa ser uma pessoa digna. Precisa ter uma raiz espiritual que permita a ele atravessar a decepção. A gente tem que saber não apenas como o filho está na escola, isso é importante, isso é obrigação. Tem que saber como está o coração do filho. De que forma ele consegue, a gente deu base a ele para suportar a dificuldade, né? Aí eu fui lá dar um passo no Tauã, na casa da Socorro, né? Eu sento na frente do Tauã e saio rindo. Eu saio rindo, Tauã me deixa animado. Eu fui dar passo nele, ele subiu a escada, ele sobe mais rápido que eu, né? A alegria de viver. E Socorro e Toinho em paz. Isso é a vitória espiritual. A gente não espera as circunstâncias exteriores se transformarem. A vitória ocorre dentro do coração. A compreensão do Espiritismo sobre isso é diversa. Tem religião que acha que você tem que ser rico materialmente. O Espiritismo acha que você tem que ser fiel no pouco e no muito. Você vai lidar com pouco. Louvado sejas, meu Senhor, que eu saiba bem administrar o pouco. Porque todo mundo lida com muito e com pouco. Tem um gráfico na vida, às vezes a gente está assim de saúde, às vezes a gente adoece. Só não acho que você, por se dedicar à casa espírita, por fazer o bem, não vai adoecer. Que seu filho ou na família, esse momento da crise, que é o momento de evolução acelerada, dobra estelar da Enterprise. Quem assistiu isso aqui? Já estou velho, assistia, né? Final dos anos 80, 90, né? A Enterprise, né? É 70 a época mesmo de produção do filme. Mas você consegue ir mais rápido, você consegue, né, dar um laço evolutivo quando você sabe sofrer. Então, toda a época tranquila da vida da gente, que a gente está aqui estudando, refletindo sobre o Evangelho, virá sobre ela um período de dor. A gente está se preparando para atravessar uma crise, né? Quanto mais unida a família estiver, compartilhando relações verdadeiras, né, mais forte vocês serão para atravessar. Quando a família não cultivou no tempo de juntar no celeiro, Zé do Egito ensina para o faraó, né? Juntar no celeiro, juntar convicção, juntar fé, juntar companheirismo, juntar amor, para atravessar a prova. A casa espírita enfrenta a prova. Aqui não já passou por prova? Teve um tempo que está tudo em paz. Nossa Senhora, aqui é o paraíso. Tudo que eu queria, que a minha casa fosse igual a casa do caminho, né? Tem época que você fala, meu Deus do céu, já vou para a casa do caminho. Dirigente brigando, né, não sei o que, passa. Persistência de amor, né? Depois você vê o sol nascer. Para a gente fechar, vou citar uma frase do Emmanuel, que ele diz assim: se cada noite é nova treva, cada dia é nova luz. Vale a pena plantar persistentemente, porque o plantio do passado, à semelhança das estrelas que nós enxergamos no telescópio, mas já explodiram, e você enxerga simplesmente a imagem dela que vem. Por algum tempo, a imagem do passado ainda projetar-se-á sobre o presente, esperando que as nossas emissões atuais a superem, para que um dia nós consigamos fazer com que o bem que nós fazemos hoje prevaleça sobre as nossas emissões do passado. Até então, cobra-se de nós persistência no bem, sinceridade e fé em Deus. Sem fé em Deus, a gente não faz nada. Que é a fé em Deus que permite ultrapassar e atravessar. Sem a fé em Deus, o desânimo toma conta de você, né? Então não adianta ser bonito, estar forte, né? General nazista e a sua família, toda arrumadinha, né? Entram os russos em Berlim, matam todos os filhos e suicidam. Aí você tem a mulher que passou pelo campo de concentração. Eu conheci em Nova York. E ela, por anos da vida dela, deu lições em escola sobre como minha família inteira foi morta e eu consegui reconstruir minha vida e dar esperança às pessoas, né? Então a força está dentro, porque você sabe quem te deu a família, quem te fez encontrar com a esposa e o marido, foi Deus. Seu filho partiu para o mundo espiritual, quem te apresentou para ele um dia na maternidade? Foi Deus. Então esse ser que te ama te apresentaria uma pessoa para te fazer sofrer, para te tirar essa pessoa? Isso é pensamento materialista. Deus não cuidou de você até hoje, a não ser que você tenha se atrapalhado. Fumou, bebeu, estragou o corpo. Fora isso, você se cuida, fique tranquilo. Vem um diagnóstico médico, né? Você não sabe o que vai acontecer. Faça a sua parte. Faça a sua parte. Que Jesus nos abençoe.
Agradecemos ao nosso irmão, professor José Otávio, a sua participação na noite de hoje. Ele estava ausente da Casa do Caminho, devendo essa palestra, mas queremos renovar o convite para você sempre se lembrar da Casa do Caminho. Casa do Caminho. Particularmente os que são através da internet, que acompanham o trabalho da Casa do Caminho, sempre desejando que a rosa crística floresça no coração de todos. E vamos encerrar pedindo a presença de Deus, que sempre nunca esteve ausente de ninguém. Se existisse um dia inferno, Deus estaria presente também no inferno. Porque não pode existir nada no universo com a ausência da divindade cósmica que nos criou e criou todo esse universo acima do nosso entendimento, do nosso intelecto. Pai, agradecidos pela primeira parte destes trabalhos, te pedimos permissão para em teu nome sacrosanto, em nome de Jesus, teu missionário maior, ao nosso alcance, e das falanges amorosas de São Francisco de Assis e Clara, teu grande amor. Nós declaramos certa a primeira parte do nosso trabalho, convidando os nossos irmãos trabalhadores para irmos para a sala de